Hello everybody, it's here Nathanael, and today I will talk with my friend Kevin Potter. And before you ask, he's not Harry's brother. So Kevin, say hello everybody, and say, who is Kevin? Hello everybody, and that is true. I am not Harry Potter's brother. I'm his cousin. I'm just joking. I'm just a guy who is from the United States originally, who lives in Denmark now and moves from country to country every now and then. And I'm an entrepreneur just like you. No real difference there. And yeah, that's basically it. Beleza, galera. Então, é engraçado isso porque sempre que como eu comentei, né? Quando eu conversei com o Kevin a primeira vez, ele estava conversando em inglês com uma pessoa e eu comecei a conversar um pouco com ele. E outra pessoa chegou falando em português e ele respondeu em português. Eu achei estranho aquilo, mas aí depois eu tive o prazer de conhecer o Kevin, nós conversamos muito, ele me ensinou muita coisa sobre marketing digital e hoje ele compartilha muito isso, ele ensina pessoas e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, mas ele entende muito de marketing digital também. Ele é um empreendedor e você que é empreendedor e sabe da necessidade do inglês no seu dia a dia, vai ser interessante você assistir esse vídeo, você assistir essa entrevista. Então eu vou deixar o Kevin se apresentar agora melhor, falar um pouco, na sua introdução ele falou, né, que viaja de país em país, trabalhando com internet, mas eu vou deixar ele contar um pouco mais dessa história. Fala aí, Kevin. Então, a minha história é um pouco interessante, né? Que eu sou, nem você, um empreendedor, mas só que a única diferença é um país diferente, né? Eu nasci nos Estados Unidos e foi lá que começou a minha jornada de empreendedorismo e a minha jornada com idiomas também. Eu realmente queria aprender português. Eu achei português da hora. Eu queria muito falar aquela linguagem carinhosa, linguagem que tem tanto calor dentro dele. E eu tentei, né? Tentei por muito tempo. E eu fui o pior dos piores alunos da escola de português. E eu tentei por um tempão lá. E eu não consegui. Eu acabei realmente desistindo. E o que acabou acontecendo depois que eu desisti, que fiz uma declaração que eu ia aprender, que eu ia conseguir. E daí foi lá que eu descobri, através da pesquisa e da determinação de querer ficar fluente em português, eu descobri um método que me deixou ficar fluente em muito pouco tempo. Realmente, eu fiquei fluente na conversa, assim, normal, depois de 4 meses. E depois de 6 meses, eu dominei totalmente o português. Não totalmente, nunca vou falar 100%, mas foi muito interessante a minha jornada. E foi lá que começou também a minha jornada até o empreendedorismo, que eu comecei a ensinar línguas, de mostrar a outros o caminho até a fluência também, né? Então, mais ou menos assim, tem muita coisa. Sou casado, tenho filhos e eu falo bastante línguas, e adoro viajar, adoro o Brasil, né? Mas aí vai. E uma coisa engraçada é que, para quem eu conto isso, Kevin, as pessoas acham, se surpreendem com isso. Você acabou não contando agora, mas você viaja, você tem essa vida de empreendedor, mas o Kevin, ele veio para o Brasil, ele tinha essa vontade de, realmente, ele gosta muito do Brasil. E foi aqui que ele conheceu a sua esposa. Conta um pouquinho dessa história também. E ele, enfim, o Kevin é casado, tem filhos, continua empreendendo, continua viajando. Conta um pouquinho dessa história para o pessoal também. Olha só, eu realmente, quando eu viajei para o Brasil, eu tinha conquistado essa meta de aprender uma língua. Não era tão difícil como eu pensava, porque eu não deixava essas coisas me dizer quanto tempo ia demorar, né? Então, eu mesmo consegui, fiz e fui para o Brasil. Cheguei no Brasil falando português fluente. E foi lá que eu tava assim, tipo, adorava o povo brasileiro. Falei, eu vou conseguir uma esposa aqui. Eu quero uma esposa daqui, né? Daí eu fui através de uma ONG chamada de Jovens com uma Missão.
em Paraná, fui lá servir um tempo como voluntário, né? E eu fui lá e eu conheci minha esposa lá. Só que não foi brasileira, foi dinamarquesa. A única estrangeira, veja bem, na cidade eu conheci, em vez de brasileira. E eu acabei casando com ela nos Estados Unidos. A gente foi para Dinamarca, ela é dinamarquesa, né? E realmente foi interessante. Ela tem a mesma paixão para o Brasil que eu tenho também. Então é muito legal já ter começado assim, com essa mesma paixão. E é muito interessante. Muito bacana, Kevin. Agora, a gente colocar em etapas, você primeiro tinha uma vontade muito grande de aprender realmente a falar português. Depois você tentou ali pelo, posso chamar de modelo tradicional. Não deu certo, né? Teve um desempenho muito abaixo. E aí você partiu para a caminhada de eu tenho que dar um jeito nisso, eu preciso resolver isso. E aí você foi atrás dos meios. Conta um pouquinho dessa trajetória, do momento que você viu que do jeito tradicional não ia aprender a falar português, mas você tinha que inventar alguma coisa para alguma forma, algum método de aprender a falar português. Fala sobre isso. Então, cara, realmente foi interessante, né? Foi por desespero mesmo, porque minha paixão estava lá. A minha paixão estava no português. Eu precisava mesmo aprender português. Não sei se está assim para você que está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que sabe que precisa aprender inglês, porque tem muita oportunidade, muito acesso. Foi assim comigo em português, que eu queria ter acesso ao mercado brasileiro, aos brasileiros. E a determinação estava no lugar certo. Só que o método estava no lugar errado. Eu lembro que eu perguntei para a escola de idiomas quanto tempo demora mais ou menos para a gente ficar fluente em português. Aí eles contaram para mim, demora de 3 a 5 anos, por aí. Então, com certeza já viu isso, né, na escola de inglês, que vai demorar até 5, 10 anos para ficar fluente. Falei, nossa, vai demorar, tô saindo daqui uns 8 meses por aí, e como é que eu vou conseguir isso, né? Não vou conseguir, eu vou chegar falando básico. Fui na aula, eu tava assistindo, fazendo, e demorou pra caramba. Falei, assim não vai dar, não vou conseguir. Fiquei desesperado. Tem mais detalhes na história, né? Mas fiquei desesperado. Eu tava num ponto muito baixo da minha vida também. E quase desisti de tudo, né? Porque cheguei em casa e com aquela determinação que eu ia conseguir, eu ia fazer, desistir da escola tradicional de idiomas. E eu decidi que eu ia descobrir um jeito, um método. E eu comecei a estudar, né? Não foi, esse método não foi perfeito, né? Porque quando a gente está construindo um caminho, a gente leva umas broncas, né? Eu levo umas broncas no caminho até a fluência. E eu estou aperfeiçoando, mas deu muito certo por quê? Porque mudei o meu ambiente totalmente, sem perceber, sem saber. A minha paixão, quando eu soltei, deixei a minha paixão pegar o controle da minha aprendizagem, o processo virou algo mais natural e algo mais rápido, acelerada também. E o que eu acabei fazendo acabei mudando as entradas na minha vida das línguas. O que quer dizer isso? Em vez de você, por exemplo, ir na escola tradicional, gastar 2, 3 horas por semana, voltar para a tua vida normal, você tem que ter uma mudança de vida mesmo. Não quer dizer que você tem que mudar tudo na tua vida, tipo, da língua estou falando, né? Tipo, de entradas de línguas. Se você está só falando, ouvindo português, como que você vai conseguir falar e entender inglês, né? Tem que achar um jeito de ter essas entradas de inglês. E geralmente isso é através da música que você curte, que está em inglês. Os livros que você lê. Que talvez já leu em português, você pode ler em inglês e entender muita coisa. Vídeos no YouTube, filmes, pode ser discussões com pessoas que têm a mesma paixão de você, empreendedores americanos, por exemplo, vamos dizer. E mudei isso na minha vida. O meu ambiente mudou totalmente, se transformou de um ambiente totalmente 100% inglês para um ambiente mais voltado para o português. E foi lá que eu fiquei lá no... como que é chamado no português? Incubadora, eu acho que é. Sim. Isso, eu fiquei lá na incubadora de português. E sem pisar na terra brasileira, sem ter visitado nenhuma vez o Brasil, eu cheguei falando fluente, entendendo fluente, tranquilo.
totalmente tranquilo. E então quer dizer que você aí, querendo falar inglês, você não precisa sair do Brasil para aprender inglês fluente. Você pode aprender inglês fluente aí mesmo onde você está, né? Então, esse que é um grande mito das línguas da aprendizagem, que você tem que fazer um intercâmbio, sei lá. Então, foi lá que esse método começou. Claro que tem bem mais detalhes, bem mais ferramentas dentro desse método, mas um método prazeroso, legal para nós, empreendedores, entendeu? Que é a paixão da gente. E sabe o que é interessante, Kevin, nisso? É que, quando você fala, né? Muitas pessoas que vão passar uma temporada, né? É muito conhecido isso nos Estados Unidos, questão de temporadas, e eles voltam assim, nossa, eu realmente melhorei muito o meu inglês. E é exatamente isso que você fala, a questão do ambiente. Porque você é obrigado, você olha para uma placa, a placa está em inglês, você vai para um restaurante, o menu é em inglês, você tem que fazer o pedido em inglês, tudo realmente muda. Então, é proibido falar português, então isso dá certo. Só que essa sacada que você apresenta é muito interessante, que é, você não precisa ir para lá, você pode mudar o seu ambiente aqui mesmo. Quando você acorda, escuta um podcast em inglês, assiste um vídeo em inglês e o mais importante, né? Que é isso que eu queria que você falasse mais agora, sobre as vantagens disso. Você como empreendedor, você, por exemplo, em poucos dias que eu passei com o Kevin, quando nós estávamos na conferência, ele me deu várias dicas, várias ferramentas, muitos conteúdos. Isso ele traz de fora. Então, esse contato que você tem com o estrangeiro, no mais em inglês, principalmente, que a grande maioria do conteúdo está em inglês, você tem uma vantagem competitiva muito forte em tudo que você vai fazer, porque você está sendo o primeiro a buscar aquela informação. Então, fala sobre isso, Kevin, sobre você tinha um desejo de se conectar com as pessoas no Brasil. E os empreendedores, as pessoas que estão nos assistindo agora, são pessoas que têm um desejo de aprender mais, de buscar estratégias novas. E para isso elas precisam se conectar com conteúdos em inglês. Fala sobre como que junta uma paixão do aprendizado com esse método de falar inglês que você acabou aí desenvolvendo e vem aperfeiçoando aí nos últimos anos. Olha, veja bem, na escola tradicional, você vai e aprende linguagem geral, mais estudos de gramática, vocabulário, e estudos que realmente não são muito necessários para a fluência. Por quê? Porque esses estudos são os estudos que os americanos, os nativos precisam saber sobre a língua deles. Esses estudos não adiantam a fluência. Geralmente nas escolas tradicionais, eles te dizem que você tem que ter um vocabulário redondo de 3 mil palavras para cima, daí você é fluente. Então a definição de fluência é diferente para todo mundo, mas o que eu digo que é fluência é que dentro da área que você adora, dentro da tua paixão, que você consegue se comunicar, você consegue fazer contatos, você consegue acessar aquilo que você precisa. Por exemplo, se você é empreendedor, que você é, e eu mando para você estudar sobre ser costureiro, rendeira, vamos dizer, rendeira, não vai gostar. Porque uma coisa, talvez goste, não sei, mas é uma coisa que não tem nada a ver com a tua paixão. Então, por que a gente fica lá aprendendo um vocabulário, palavras que tem nada a ver? Né? Isso que aconteceu, eu notei isso, né, quando eu fiquei fluente em português. Que quando eu fui para Dinamarca, eu aprendi dinamarquês fluente também. Ninguém merece, tá? Mas eu aprendi. E lá eu notei que eu aprendi bastante vocabulário que nunca tive aprendido antes nos Estados Unidos. Que tinha a ver com bebê, com coisas de infantes e tal. Porque assim, essas coisas têm realmente nada a ver com aquilo, a minha paixão naquela época nos Estados Unidos. Quando eu ganhei filhos, daí tinha a ver. Daí ganhei um muito vocabulário que até hoje em dia nem sei falar tudo em inglês. Então a mesma coisa com a gente. Quando a gente junta essa paixão, no primeiro, muda o estado da mente sobre os estudos. O estado da mente, mudando ele, você é positivo. Sendo positivo, a tua mente já quer aprender, né? E se eu falo para ti, eu tenho uma chave aqui. Essa chave vai abrir uma informação que vai triplicar a tua renda do teu negócio. Vai querer, né? Então, se eu falo para ti, para acessar essa informação, você tem que falar e entender inglês. A motivação está lá, através da tua paixão.
Então, caminhando na tua paixão faz que a fluência ele vem mais e mais, cada vez mais rápido. E claro, no começo é difícil. Claro, no começo a gente pensa que vai passar vergonha, não vai conseguir, que no começo sempre é difícil. Mas depois a gente subir o morro com as ferramentas certas, claro, que eu entrego para as pessoas, fica cada vez mais fácil. E daí a mente, ele entra num processo automatizado de aprendizagem a partir do momento que você pega o sentido das coisas, do empreendedorismo, por exemplo. E como nem você falou, eu cheguei lá e compartilhei muita coisa contigo sobre empreendedorismo de fora, e para mim é conhecimento comum como empreendedor fora do Brasil. Não para dizer que eu sou melhor de ninguém, não sou. É porque aqui, com esse conhecimento, através do inglês, todo mundo sabe essas coisas. Agora, o mercado brasileiro é um mercado bem virgem de empreendedorismo. E você tendo acesso a essas coisas, vai ficar 10 vezes na frente. E vai passar as pessoas. Até os grandes gurus, o Brasil, ganhando milhões. Como que eles conseguiram isso? Através do acesso, pegando, imitando as coisas de fora, aplicando no Brasil. Entendeu? Agora é a vez de mudar isso. E por isso que eu estou aqui, para ajudar os empreendedores. É por isso que eu desenvolvi esse método, tanto fora quanto dentro do Brasil. E mais ou menos isso, Nathaniel. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Kevin. É interessante que a nossa grande vantagem, a grande vantagem dos brasileiros, primeiro são duas grandes vantagens. Porque um brasileiro aprender inglês é muito mais fácil do que um americano aprender português. A quantidade de conjugações que existe no português é bem superior ao inglês, né? O inglês é uma língua muito comercial, né? Ela é bem comercial, então existe essa facilidade. E no mais, nós temos muito conteúdo do nosso interesse nos Estados Unidos. No seu caso, você teve que assistir novelas, né? Você não contou isso, mas eu vou entregar aqui para todo mundo. Então você acabou assistindo muita novela. Fala um pouco sobre essa experiência de assistir as novelas e faz esse link de como essa busca por conhecimento ajuda nisso, né? Fala um pouquinho sobre as novelas. Olha só, essas novelas é uma história meio estranha, meio engraçada, porque eu não tinha outra opção, realmente. Lá naquela época, 2004, não tinha muito vídeo em português no YouTube, essas coisas. Tinha umas coisas, mas não tinha seriado, não tinha, o Globo não tinha Globo Online, com acesso online, Record, essas coisas. Então eu contratei o serviço parabólica na minha casa, que oferecia 3 canais em português. Um do Portugal e 2 do Brasil. Record, que é R7 agora, e Globo. E só passava novela, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros que saíram do Brasil para morar fora são brasileiras, que casaram com estrangeiro. Então, quase só passa novela, não tinha outra opção. Mas o interessante é que quando eu comecei a assistir novela, entendia quase nada. E eu ficava lá, pelo amor de Deus, tá beijando mais uma... Tá beijando com ele agora. Eu vou beijar com quem na próxima? Meu Deus, né? Mas aos poucos, eu começava a sacar as informações. Não era minha paixão as novelas. Mas mesmo assim, virou a paixão, a busca do conhecimento através da novela, virou a minha paixão. Porque eu comecei a pegar umas coisinhas, comecei a conseguir seguir as histórias das novelas de primeiro até fim. E tinha uma novela que começou bem na época quando eu decidi aprender português fluente. A novela era Como uma Onda do Mar. E eu assisti esse primeiro episódio. No episódio final, no primeiro eu entendi nada. No episódio final, eu entendi tudo, cara. Imagina esse sentimento. E assim, hoje em dia eu falo, cara, melhor você pegar vídeos que tem a ver com empreendedorismo, filmes que você gosta, seriados que você gosta, coisas do YouTube, podcast que tem informação relevante para ti. Porque eu não cresci de jeito nenhum como empreendedor assistindo novela. Eu cresci na linguagem. Agora imagina, juntando os dois lados, de você com uma motivação. Em vez de ficar lá na novela, mais uma novela, você fala... Esse cara vai falar
sobre um segredo de uma lista de e-mails responsivos, de uma taxa de abertura absurda e fácil de implementar. Eu preciso entender isso, né? Esse vídeo de vendas, preciso entender como que funciona, como que está construído. E essa busca por conhecimento incentiva a mente, incentiva a aprendizagem e ajuda você a ficar fluente. E, claro, junto com a caixa de ferramentas que eu entrego para as pessoas, daí tá feito. O caminho tá dado para você, né? Ficar fluente. Very good, very good, Kevin. So, I want to thank you for this time. And now, leave a message in English so that our friends can now start training. Great. I would like to invite you to join me. I want to thank you for your time, and I'd like to invite you to join me in a mini course I'm offering you now, where in this mini course I will help you to start your fluency journey completely free of charge, just to help out. And so I wait for you on the other side of that. I don't know if Nathaniel will put a link here somewhere, but if he does, click on that and come over with me, and I want to help you unlock your passion, unlock your abilities and opportunities and help you grow as an entrepreneur and become fluent in English. This is more than unlock. This is very important. So Kevin, thank you for this. Thank you for this video. I hope so you like it, and you need to understand the importance you learn English for your life. Yeah. One time. Thank you, Kevin. See you later. See you later, Nathaniel. Thank you.